Doutor Carlos, boa noite, seja Opa, muito bem-vindo. Tudo bom? boa Que noite, tudo prazer bom? enorme recebê-lo aqui. Mas Gostei da essa cadeira. cadeira tem a ver com o seu time de futebol? Não, não, tem a É ver uma com. cadeira É uma game. cadeira gamer, né? Não tem nada a ver com o meu time de Ah, é futebol. Meu porque time de eu sou futebol é Vasco flamenguista aqui no e Rio. essa cadeira me deixou triste hoje. É, Ih, você falou de um sofreu assunto agora, né? triste. Acontece, eu vivo um período de década de tristeza, então relaxa. O seu é Doutor, pontual. muito obrigado por ter aceito esse convite, por estar aqui com a gente hoje. Eu vou cometer uma indelicadeza agora. Caso tenha alguém nesse mundo que não conheça o doutor, por favor, se apresente, doutor Carlos. Beleza. Bem, vamos lá. Primeiro, obrigado aí, Marcelo, pelo convite, ainda mais pelo amigo aí em comum aí que aproximou. Eu acabei nem. A gente falou de um monte de coisa, né? Já conversamos sobre um monte de coisa antes. Mas um dos meus hobbies é gastronomia. Eu já fiz até um curso de cozinha e tal, com Uau! o Atala e tal. Então, eu curto, é um hobby assim, que eu gosto muito de cozinhar para amigos, para família e tal. Então, tem tudo a ver. Deu um fit bacana aí com o tema. Bem, falar assim o quê? Eu tenho uma história um pouco não tão ortodoxa dentro da medicina. Eu fiz medicina já como uma segunda graduação. Eu sou da área de tecnologia da informação, aí também é Somos. mais um ponto em comum aí contigo, né, Marcelo? E eu trabalhei muito tempo como consultor de empresas grandes e tal, até que um belo dia surgiu a oportunidade de fazer um trabalho na área médica. A minha família é toda de médicos, meus tios são pediatras, meus pais são oncologistas e tal, então tinha um lastro grande de medicina, só que o assunto medicina, para mim, não era interessante na época que a gente escolhia a carreira, eu achava muito pesado, e efetivamente, a oncologia, tratamento de câncer, há muito tempo atrás, era muito diferente do que é hoje. Hoje você tem uma perspectiva muito, muito boa. Talvez a oncologia na época fosse o que hoje são considerados cuidados paliativos, né? Cuidados de fim de vida. Então, eu acabei indo para a parte de tecnologia. Eu sempre tive um raciocínio muito analítico, muito cartesiano, até demais, né? Até um desafio para quem convive comigo mais próximo, que você falou A comigo, eu considero A. A é A e acabou, entendeu? Então, mas assim, e aí eu esbarrei na medicina, resolvi fazer medicina para melhorar o produto que eu tinha na minha empresa, que era um produto na área de prontuário eletrônico e gestão de atendimento médico. Então, eu fui fazer medicina para entender, para melhor atender meu público. E aí, lá na reta final, começa a atender gente, atender muito paciente e tal. Aí eu me encantei por aquilo e falei, cara, eu gosto muito da minha atividade empresarial, gosto de tecnologia. Ainda agora, com todo esse hype de IA generativa, eu tenho estudado isso direto e tal, então eu curto pra caramba isso. Mas a medicina ganhou um espaço, né? Então, montei um consultório para mim, fui atendendo o que eu gosto, que é metabolismo e obesidade. Então, acabei indo por essa área, essa área de lifestyle, né, de medicina de estilo de vida, de expectativa de vida, de aumento de longevidade, envelhecimento de qualidade. Então, tudo isso fez parte, entendeu? E hoje meio, parafraseando Raul Seixas, né, meio metamorfose ambulante. Eu nunca sei bem se eu sou um cara de TI que entende medicina ou se sou um médico que entende TI. Talvez seja uma mistura, igual a gente faz quando vai, sei lá, fazer um pão, né? Você mistura lá o fermento com farinha, com tal. Então, talvez seja uma mistura que acabe definindo. Então, assim, de uma maneira muito breve, essa aí é um pouquinho aí da minha história, né? E aí basicamente fiz uma especialidade a nutrologia, que é onde eu encontrava o aspecto que eu acho que é o mais crítico
em termos de longevidade e de saúde, que é a alimentação. Isso aí não sou eu que estou falando, isso já é um negócio aí de para lá de 2000 e poucos anos atrás, né? Hipócrates lá já falava sobre isso, remédio que seja seu alimento, né? Então, a nutrologia é o que me trouxe as duas coisas. Fui para fora, em duas ocasiões, estudar obesidade na Harvard Medical School, né? E aí é o que eu curto aí, é atender, de ver as pessoas que eu ajudo e lá, né, numa fração curtinha aí do meu tempo. Doutor, primeiro, assim, seja muito bem-vindo, né? Porque eu acho que talvez não tenha uma definição. A gente busca definições na vida, né? Para que nos definam, mas o que define a gente, eu acho que é a nossa história. Eu também fui de TI a vida toda e hoje eu sou padeiro e eu acho que hoje eu sou padeiro e eu tenho meus cursos online. E não tenho dúvida que a área de tecnologia me ajudou a construir Te ajudou durante muito. muito tempo. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe grande trabalhando comigo. Mas no começo eu fazia tudo sozinho. Eu que editava o vídeo, eu que gravava, eu que tirava foto, eu que... Era tudo eu e deu certo. E estamos aí. Então, eu acho assim, a gente tem uma história ímpar, igual a impressão digital. Né? Cada um tem a sua. E isso ajuda a construir quem a gente é hoje. Eu acho que o sucesso que o doutor tem hoje tem relação com isso. Tem a parte binária, lógica, e tem a parte humana que agregou. Mas Sim. o doutor falou do Alex Atala. Sabe que eu sou um cara meio... Meio não, na verdade eu sou muito chato. Mas muito chato mesmo. Não sei como é que o povo me aguenta. Mas eu gosto de... E eu implico com a maioria dos chefes que tem por aí. Principalmente eu que venho da gastronomia francesa, o francês tem muito aquela hierarquia, né? Que o chefe tem aquele chapéu grandão. E na Sim, panificação todo mundo usa boné. sim, Né? A panificação tem meio que um movimento contra aquela hierarquia da cozinha. Que não importa o sim. nível que você seja graduado na panificação, você usa um boné e está resolvido. E aí eu vejo que tem muito chefe Acabou. que eu conheço, estou no meio desse monte de chefe, e tem muito carinha com o nariz empinado. E o Alex Atala, eu acho que o Alex é um cara Sim, ímpar. O Alex, ele o instituto, se não me engano é ATA, que é o instituto do Alex Atala, ele fala sobre uma relação completamente diferente do alimento, né? Do homem com o alimento, com a cozinha, de sim. valorizar o entorno e não Perfeito. começar a trazer ingrediente caro de fora. E esse movimento do Instituto do Alex Atala, isso mexeu demais comigo, porque eu acho que muito do meu posicionamento hoje, o Alex Atala não faz ideia que eu existo, mas muito do meu posicionamento na cozinha hoje, das questões que eu julgo sustentáveis, de desperdício, vem do manifesto do Alex Atala em relação à relação do... Dessa Exatamente. Mas, inspiração doutor, dele. É. o doutor fez duas graduações em Harvard, nos Estados Unidos, não é isso? Não graduações, né? A graduação é médico, né? Aqui Aham, em medicina no Brasil. Então, eu fiz uma graduação em medicina. Então, você sai como aham, médico generalista. Eu fiz 2 anos de pós-graduação em nutrologia, que é uma especialização na área médica, tá? Então, é uhum, médico nutrólogo, né? Então, é uma especialidade médica que tem várias frentes, tem a frente dentro da obesidade, tem a frente dentro de paciente crítico no CTI, tem a frente geriátrica. Então, é uma especialidade uhum, extremamente transversal, entendeu? Você fala com todo mundo, você fala com pacientes que têm problema cardiológico, o cardiologista, com a dermato, com o geriatra, é muito transversal. E aí eu fiz 2 cursos de extensão, são cursos de imersão fora do... Aqui no Brasil a gente não tem essa especialidade médica, agora está até começando, tem um grande amigo que trouxe ela para o Brasil, então já temos a Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade, a SBEMO, mas lá fora já tem algum tempo, então eles têm um curso de certificação em medicina da obesidade. Então, é uma imersão lá de 5 dias,
né? E é um e depois um dia de Uhum. preparatório para uma prova, né? Que é como se fosse uma prova de especialista deles lá. Só que é limitado só esse título de especialista lá nos Estados Unidos a médicos Entendi. americanos e canadenses, né? Então, na verdade, as duas oportunidades que eu fui para ver os melhores caras palestrando lá. É um auditório gigante, é 1.000 pessoas. Aí metade do dia você tem aulas teóricas, na outra metade você vai fazer umas sessões de prática clínica mesmo, né, em grupos pequenos. Então você vai ver como é que casos clínicos do Hospital Geral de Massachusetts, do Centro de Obesidade e tal. Então é uma experiência muito enriquecedora, entendeu? Que é muito, e o americano ele tem um detalhe muito, muito curioso. Enquanto aqui, às vezes, eu vejo várias pós-graduações, várias residências, você tem um tempo teórico, num aprofundamento. Lá é uma coisa Bem objetivo, extremamente né? prática, de aplicação prática, muito, demais, 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 demais. Tipo, o que você faz com o paciente assim, 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 assado? Aí o outro paciente Que assim, assim, assado. É muito objetivo. E fecha muito com a minha maneira de pensar, né? Eu até, quem me conhece, quem vê minhas palestras em congresso e tal, eu sou um cara um pouco diferente no jeito de transmitir medicina, entendeu? Eu acho que a tecnologia me ajudou nisso. Eu tento simplificar no algoritmo na minha cabeça. Tipo assim, como é que eu transformo isso no algoritmo que o aluno, o que está me assistindo vai conseguir doutor, seguir, entendeu? Então, agora tem essa é uma particularidade. coisa meio curiosa, né? Porque a gente que acompanha, eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos, a gente sabe que a questão, não só nos Estados Unidos, seria hipocrisia minha falar que a gente não está indo pelo mesmo caminho, porque eu tenho certeza que o Brasil está indo pelo mesmo caminho. Mas a obesidade Sim. americana já é um caso de saúde pública, né? A gente já vê que o negócio saiu do controle e a gente está indo meio que pelo mesmo caminho, não está não, doutor? Sim, com certeza, com certeza. Os índices globais, eles são, assim, são alarmantes. Talvez, em termos de obesidade, a gente tenha a África, porque eu acho que aí a gente tem uma questão de uma média que acaba trazendo o número mais ou menos para a parte baixa, que você Aham. tem muita gente que passa fome, etc. e tal. E a Europa, que ainda tem, mas mesmo na Europa já vem aumentando, entendeu? Esse índice de a incidência e prevalência da obesidade. Agora, nos Estados Unidos já é algo meio que fora de controle, né? E eu, sinceramente, por mais que a gente tenha evoluído muito em medicações e tudo mais, eu ainda sou meio pessimista em termos da gente conseguir efetivamente uma curva regressiva disso, né? Eu acho, se não me engano, foi 2020 que saiu que pela primeira vez nos Estados Unidos a nova geração tem uma expectativa de vida, já que o tema é expectativa de vida, menor que a dos pais. É a primeira vez que isso acontece desde a Olha só. Primeira Guerra Mundial, lá. Então, para você ver como é que o estilo de vida ele realmente está impactando grande. E se as pessoas ficaram preocupadas com CTI, com a pressão no sistema de saúde, com o Covid, que tinha muita gente repentinamente indo, a gente está tendo uma pandemia silenciosa de diabetes, de obesidade, que esse pessoal todo infarta mais, tem mais AVC e tal, e vai pressionar o sistema de saúde também, né? E aí a gente tem, eu acho que é um problema muito complexo. A gente tem uma questão de fast food, e eu vou além do fast food, tipo McDonald's, Burger King, Burger King não é isso. Mas o fast food do acelerar o tempo de comer. Todo mundo com pressa e tal. Eu já por hábito, eu sou um cara que come rápido, eu tenho que ficar me policiando para comer devagar, né? Então, o dia a dia, então você não presta atenção no que você está comendo, você desembala tudo, você compra coisa congelada e tal. E muitas vezes a população que é menos favorecida, ela está sendo muito mais impactada por obesidade, por incrível que pareça, porque o custo da caloria
de alimentos mais industrializados é muito inferior aos alimentos in natura. Então, para quem ganha pouco, ele acaba indo para uma monotonia alimentar e você acaba comprando lá um pacote de biscoito que custa R$ 1 e os tal, e é produtos, farinha com o gordura. que é mais consumido no mercado classe B e C são massas e arroz, feijão, ou seja, farinha. Tem e arroz, essas pessoas feijão, acabam massa, farinha, consumindo pronto. esses produtos. Mas aí, doutor, com esse raciocínio de que os Estados Unidos perdeu, o americano perdeu a mão com essa questão da obesidade. E eu sempre vejo o Brasil, e pelo amor de Deus, eu não quero ser um cara pessimista, mas a gente acompanhou isso muito claro durante a pandemia. As coisas aconteciam lá, passava um tempinho, acontecia aqui. E a questão da economia americana, os juros, tudo, a gente tem uma similaridade, não dá para negar que a gente acaba herdando coisas que acontecem lá. O que precisaria, na sua opinião, doutor, para que a gente cortasse esse futuro negro que tem pela nossa... Mas a gente tem uma previsão ruim de um futuro de obesidade que vai cada vez deixar mais gente doente. O que a gente precisava fazer hoje para tentar evitar isso? Já que é um problema que está generalizado. Eu acho, Marcelo, que é uma situação muito complexa, porque eu vou trazer um exemplo fácil, né? Na cultura lá norte-americana, você tem a cultura do super size, que a gente importou aqui também. Então, quando você vai lá no fast food e chama, vou comprar, sei lá, um hambúrguer e uma batata, por mais 50 centavos, você leva um refrigerante de 1 litro. E aí, o que acontece? Você tem, de um lado, uma estrutura comercial muito forte da indústria alimentícia também, que, no final das contas, o cara quer vender. Aí você tem também uma situação em que, e eu não vou fazer aquelas teorias da conspiração, não é isso não, mas é simplesmente você olhando o fato. A indústria farmacêutica é um negócio fantástico. Eu bato palma para os caras, investem bilhões e bilhões e bilhões, mas, como toda empresa, ele quer maximizar o lucro depois desse investimento de bilhões e bilhões e bilhões. Então, você investir em coisas que não gerem saúde, entre aspas, né, e que você não busque um approach preventivo, não vale a pena. Simplesmente você não gera valor de longo prazo naquele cliente. Então, vamos lá. Se eu tivesse hoje uma pílula mágica que eu te desse e curasse seu diabetes, ou eu deixo você tomando uma medicação lá, uma canetinha, o resto da vida para controlar seu diabetes, pensando como investidor, como acionista, o que é melhor para você? Né? Óbvio, não precisa ser nenhum gênio para você chegar a essa conclusão. Então, eu não acredito que seja tudo uma teoria da conspiração, não é? Uma teoria da conspiração. Eu acho que é simplesmente uma tempestade perfeita que a gente vive. E a gente tem que entender que realmente a obesidade é uma tempestade perfeita. A gente tem abuso de antidepressivos. Tudo virou uma panaceia geral e ninguém controla isso, né? Então, chegou minha fatura do cartão de crédito, toma um antidepressivo. O pão queimou aí na hora que eu toma um antidepressivo. E, cara, a maior parte dos antidepressivos, eles aumentam o peso. Aí a gente tem uma poluição de luz azul absurda. O que é a luz azul, pessoal que está ouvindo a gente? É a luz das telas, do celular, do computador, da televisão. Isso afeta o controle do seu ciclo circadiano, que é sono e vigília. Então, prejudica a sua produção de melatonina. Você não consegue... A tua retina interpreta a luz azul como luz do dia, né? Aí você tem isso. Você tem a alimentação com muito açúcar e muita gordura, que favorece proliferação de um tipo de bactéria no seu intestino, que ele transloca e sinaliza no seu corpo que você está com uma inflamação o tempo todo. É como se você tivesse um corte na sua mão, só que é um corte que nunca para de sangrar e nunca para de recrutar célula e tudo mais. E aí, isso tudo aumenta a placa de ateroma nas suas artérias e veias, que vão levar você a ter um coágulo, aí a ter um trombo, a ter um problema cardiovascular.
Então, aí a gente tem também uma falta de exercício físico gigante, né? Quando chegou no Covid, a OMS aumentou de 150 minutos para 300 minutos por semana para você ser considerado fisicamente ativo. Pô, quantas pessoas conseguem aí, sei lá, 50 minutos Uhum. por dia, 5 vezes ou 6 vezes na semana para alcançar isso? Então, assim, é tudo muito complicado, né? Então, a gente vive um contexto que uma coisa retroalimenta a outra, que retroalimenta a outra, e fica realmente muito difícil de Mas, quebrar, doutor, entendeu? quando o senhor estava falando, quando você estava falando, não falei senhor, não, falei você. Quando você Oh, estava falando, beleza. eu acabei, tem pouco tempo que eu acabei de voltar de Portugal. Eu passei um período relativamente grande em Portugal. E Portugal é um lugar que, assim, que eu achei fantástico por diversos aspectos. Mas uma coisa me chamou muita atenção, que quando eu moro na Tijuca, no Rio de Janeiro. Aqui, se você der Sim. uma volta num raio de 1 quilômetro, eu acho que você acha umas 55 farmácias. No mesmo quarteirão tem 5 farmácias. E está sempre abrindo. Fecha alguma coisa, abre farmácia. É incrível isso. E lá em Portugal, eu precisei de uma Neosaldina. Eu estava com dor de cabeça um dia, tinha acabado de chegar de viagem, e não tinha, não achava farmácia. E aí eu me dei conta, claro, isso mais para o final da viagem, porque isso não me incomodou, porque depois eu achei a farmácia dentro do shopping e resolvi minha vida. Mas me dei conta que algumas coisas são interessantes para a gente refletir sobre Portugal, né? Porque Portugal, primeiro, Lisboa tem uma geografia que favorece as pessoas a praticarem exercício, que tem ladeira para tudo que é lado. E você vê as pessoas mais idosas Sim. subindo e descendo ladeira o dia todo. Anda. Segundo, o supermercado tem uma oferta, a maior parte de todos os supermercados são de produtos de natura. Então você tem o industrializado? Tem, mas ele é uma parte pequena. Você vê que as pessoas estão concentradas nos produtos frescos. E existe, e aí, claro, tem a oferta e procura, como Sim. tem muito mais gente consumindo, tem muito mais gente produzindo, então os alimentos frescos acabam sendo muito mais. Aí você fala, poxa, mas o peixe é muito barato lá. Mas por que o peixe é muito barato lá e não é? Porque o oceano está lá, está aqui também. Então, assim, a gente tem Tá que aqui. entender o que a gente está buscando, o que a gente está proporcionando de oportunidade. Até, até a organização do mercado na Europa é uma coisa meio curiosa. Aqui, por exemplo, para você encontrar os vegetais e carnes, você tem que passar por um monte de bancada de biscoito, de não sei o que e tal. É quase uma corrida de obstáculos. Está lá no fundo do mercado. Você quer comprar uma cebola, ela está lá no fundo do mercado. Cara, quando você chega na Europa, normalmente logo na frente tem a banca com fruta, não sei o que e tal, e as coisas industrializadas estão na periferia do mercado. É uma coisa mais ou menos nesse sentido. Eu tive na França agora no Carnaval, né? E aí foi muito engraçado que logo quando eu cheguei, eu perguntei, a gente, pô, eu cheguei com fome e tal, pô, queria um restaurante não de nouvelle cuisine, né? Daquela cozinha de gastronomia, mas tipo, queria ver assim, Uma ó, coisa quero comer um cassoulet, tradicional. né? Era em Toulouse, onde eu estava, então uma coisa tradicional. E aí, não, tem um restaurante ótimo, dá para ir a pé, é assim, assim, assado, você chega lá. Cara, foi tipo assim, uns 20 e poucos minutos andando a pé. Aí eu xinguei o cara, né? Eu falei, pô, o cara falou que é logo ali, não sei o quê. Aí depois, conversando para o pessoal ali na França, como eles andam muito a pé, qualquer coisa, tipo até uns 20 minutos de caminhada, é logo ali. Eles só consideram eu vou pegar um metrô, vou pegar um ônibus, alguma coisa assim, se for mais de 20 e poucos minutos de caminhada, né? Então, isso. Eu acho que talvez a Europa, a gente ainda tenha uma influência menor, mas pelo que eu vi lá, a geração mais jovem já está meio contaminada pela dieta ocidental, sabe? Pelo padrão americano. Eu reparei lá na televisão muito anúncio de fast food, do McDonald's, assim, fazendo propaganda pesada, pesada, pesada.
Então, eu acho que é algo A gente está complexo. sendo É atacado, muito além realmente, de né? comida e remédio. É muito é um assunto complexo. Eu acho que a gente só vai ter as grandes mudanças mundiais, elas acontecem pelo viés econômico, não tem a menor dúvida disso, em tudo na vida, né? Então, na hora que essa conta chegar num ponto de estar insustentável, eu acho que vão tentar regulamentar de alguma maneira melhor essa questão, entendeu? Eu acho que O vai chegar problema num ponto é que disso. quando Não essa tem conta outra forma. chega, a nossa conta já foi para o Beleléu, né? Que é a gente que está obeso, que está sendo bombardeado de fast food, de Ah, ultraprocessado, tem açúcar, uma disposição. Isso é outra coisa que eu vejo isso na nossa cultura, né? Existe um excesso de açúcar em tudo. A gente já não tem mais. Eu tenho uma menina pequena, minha filha tem 7 anos, ela reclama de coisas serem muito doces. E ela não foi criada colocando açúcar em nada. Então, aqui em casa, sou eu que cozinho, acho que talvez por razões óbvias eu cozinho para ela. E não, ela não foi criada nem com sal, nem com excesso de sal, nem com excesso de açúcar. Então, ela reclama de que as coisas na rua são muito doces. E a gente não se dá conta disso, que a gente pega coisas com uma base gigante de carboidrato, tudo extremamente farinha branca, sempre refinada e com uma quantidade absurda de açúcar. E a gente acha que tá normal. Hoje em dia você vai, toma um café, come uma torta e acha, beleza, hoje eu fui comer uma tortinha aqui. Só que você consome uma torta com mais caloria, um pedaço de uma torta que você consome durante o dia, que tem mais caloria do que você deveria. E eu nem quero entrar naquele assunto de déficit calórico, eu acho esse assunto até, às vezes, um pouco batido, porque as pessoas já... matemática, né? A gente sabe que a gente tem que gastar mais energia do que a gente consome, senão a gente não perde é, peso. Mas a gente tem que entender que a gente faz, às vezes, a gente faz uma escolha durante o dia, uma maldita escolha, que já, que ferra que com já tudo. detona E o tudo. pior, a gente está. Pelo menos eu, que acompanho meus clientes há mais tempo, eu vejo que essas questões do alto consumo de carboidrato e de açúcar acontecem à noite. Ou seja, quando, o doutor falou de ciclo circadiano, quando a gente já está com o metabolismo desacelerado, preparando para dormir, aí manda um antidepressivo, aí fica com fome, acorda e ataca o carboidrato cheio de açúcar. Verdade, verdade. E essa refeição última, muito tarde, ela altera toda a nossa sensibilização de insulina na parte periférica. Então, é a pior escolha que tem. Quanto mais tarde você comer, e aí, claro, que se você for comer uma fatia de torta, é o pior dos cenários. Mas qualquer alimentação muito tarde, na verdade, gente, é muito fácil o negócio. A gente é um animal, pensa num bicho, Homo sapiens, que está aí há não sei quantos milhões. Então você foi de anos, né? Então você foi feito para quê? De manhã você acorda lá na caverna e sai para catar uma fruta, catar um tubérculo, de repente caçar e tal. Aí você vai comer naquilo ali, você também não come sempre e tudo mais. Chegou a noite, mais no final da noite, você não vai sair da caverna. Você vai ficar lá na caverna com uma fogueira, porque se você sair da caverna, a chance de você virar a comida é grande. Então, a noite é para dormir, baixou o som é para dormir e tudo mais, não é para se empanturrar de comida. E aí, no dia seguinte, tudo de novo. Então, se a gente obedecer o maquinário biológico que a gente foi feito, a coisa funciona. A gente não foi feito para comer um volume desse tão grande. Tanto é que, trazendo aquele assunto de longevidade, a gente teve um termo cunhado por um jornalista chamado Dan Butcher, desculpa, que eram de Blue Zones. Então, o que são Blue Zones? São regiões no mundo que se observou uma longevidade muito acima do normal, do resto do mundo. Então, Okinawa, no Japão, tem uma Nicoya, na Costa Rica, eu não lembro da cidade que tem na Grécia também, tem uma outra cidade, Loma Linda, na Califórnia. E aí, o que eles viram? O que tinha em comum em todas essas Blue Zones? Primeiro, era uma alimentação
muito variada e não era copiosa, não era muita comida, né? Então as pessoas tinham isso. As pessoas tinham uma prática de atividade física regular, muita caminhada, muita coisa, não propriamente academia, mas muito exercício físico, né? E além disso, um outro componente, a parte mental. Tinha todo um senso de comunidade, de uma rede de suporte, um ambiente com pouquíssimo estresse. Então, esse aí foram algumas coisas que foram observadas dentro disso. Então, os hábitos de vida, o estilo de vida era muito favorável, né? Então, essas regiões são, em outras palavras, basicamente isso que eu falei da nossa máquina metabólica. Você acorda, come como aquela história, come como rei, almoça como príncipe, janta como mendigo. Mas mais ou menos isso, vai dormir um pouco depois que o sol se põe e tal, acorda 5 e pouca da manhã, e a coisa toda funciona, roda direito a máquina biológica do Homo sapiens fazendo isso, né? A gente aqui quer inventar Mas coisa sabe o que diferente. eu acho né? curioso, doutor? Porque se a gente parar para pensar, é o que a gente faz com nossos filhos. Quando a gente tem filho pequeno, a gente cuida para que ele tome um café da manhã Perfeito. bacana, equilibrado, que ele faça exercício. Geralmente as crianças fazem exercício antes de ir para a escola. Alguns fazem depois da escola, mas a maioria Sim, vai fazer natação, judô, futebol antes de ir para a escola. E aí vai para a escola, verdade. volta e dorme cedo. Tem que fazer uma refeição mais cedo e ir para a cama cedo. Quer dizer, a gente sabe o que tem que fazer, só não faz, né? Porque a gente faz com os nossos filhos o que a gente entende que é o melhor. Então, se a gente já sabe o que tem que fazer, eu fico pensando, mas por que a gente faz o certo com os filhos, mas a gente não aplica essa mesma doutrina na nossa vida? Na gente, faça o que eu falo, mas não Exatamente. faça o que eu faço. É Mas mais aí, ou menos doutor, isso. vamos para É. a nossa realidade hoje. Eu estou numa rotina que eu estou vendo que a vaca foi para o brejo. E aí eu tenho, num extremo, a minha situação, que estou obeso, estou hipertenso, estou com os meus exames ruins, estou pré-diabético ou já estou diabético. E aí tem o doutor falando de Blue Zones. Como é que eu saio desse inferno que eu estou hoje? O que eu preciso fazer? E aí a pergunta se expande até para... Existe tecnologia, existe medicamento para me ajudar hoje? Ou eu estou lascado mesmo, vou acreditar em reencarnação, porque nessa vida já foi para concluir? Essa já perdeu. Vou apelar para o karma, né? Esse karma aqui eu já perdi. Não, na verdade, vamos lá. Eu falo isso, eu tenho uma abordagem muito direta no meu consultório, tá? A gente tem uma parte, assim, eu tenho uma preocupação com a emergência. Então, vamos colocar assim: você está obeso, você está diabético, está hipertenso, você tem uma urgência, você tem uma condição clínica de urgência. Então, não adianta eu tentar manejar isso com medida comportamental, dietética, etc., isoladamente. Então, mal comparando, é como se eu tivesse alguém infartando e eu estaria preocupado com a unha encravada do pé. Entendeu? Então, vamos lá, o cara está infartando, a atenção é para o evento cardiovascular, né? Então, é a mesma coisa. Então, inicialmente, se você tem comorbidades, o primeiro passo é você cuidar dessas comorbidades. Agora, qual é o lado? O que são as comorbidades? Nesse caso, você citou diabetes e hipertensão. Agora, como é que eu manejo isso para frente? Não tem jeito. Eu acho que o primeiro passo é organizar sua rotina. Se você não tem controle do seu tempo, você não controla nada na sua vida. Você não controla seus compromissos de trabalho, você não controla seu dinheiro, você não controla rigorosamente nada. E, infelizmente, essa é uma premissa para a gente colocar. Então, tem coisas que você tem que começar a negociar com você. Então, a primeira delas, uma das coisas que mais interfere é sono e vigília, é um sono de qualidade. Então, tentar, olha, eu vou dormir às 10, 8 da noite, eu já não mexo mais no celular, eu não assisto televisão, eu vou ler um livro, eu vou fazer alguma coisa, entendeu? Aí, 10 horas eu estou dormindo.
Aí vou acordar, ou seja, eu começo a tentar organizar o básico da minha rotina. Pô, é difícil, de repente, fazer tudo? Comer direito, sem glúten, sem isso, sem aquilo, parar de beber, parar de fumar, parar de começar a se exercitar 300 minutos, não sei o quê. Cara, se você tentar fazer isso tudo, você não vai conseguir instituir isso na sua rotina, você vai se frustrar e você vai jogar contra você mesmo. Você vai falar assim, putz, cara, eu, além de estar gordinho, hipertenso, diabético, eu ainda sou preguiçoso, porque eu não consigo fazer nada, sou desordenado e tal. Então, escolha as coisas por passo. Eu gosto muito de dizer que quando você pensa em medicina do estilo de vida, você não tem urgência. Você pode ter até uma urgência assim, pô, você está com diabetes descontrolado, temos que fazer remédio, etc e tal. Mas nessa parte de estilo de vida, não tem urgência. Vamos tentar colocar coisas para você ir melhorando. Se você melhorar o seu sono, já vai ser fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Se você depois começar a melhorar a sua dieta, Carlos, eu preciso tirar o glúten, tirar a leite, tirar isso, tirar aquilo, tirar aquilo, pô, eu não consigo de cara. Tá, mas que tal você começar a botar o que todos os trabalhos mostram como redutores de chance de doença cardiovascular e câncer? 5 porções de verduras, legumes e frutas por dia na alimentação. Cara, começa por aí. Eu gosto do meu pão, não consigo cortar meu pão. Tá, mas qual é o problema você botar um tomate no meio da sua comida, comer uma fruta e tal? Então, começa com esses pequenos ganhos acumulativos. De preferência que você consiga adicionar isso na sua rotina e consiga manter, entendeu? E ir progredindo, que aí você começa a se aproximar aí desse de Blue Zones. E vai por mim. Muito provavelmente o manejo de qualquer comorbidade, qualquer doença que você tenha, vai ficar muito, muito, muito mais fácil. Se a gente pegar, eu tenho uma doença autoimune, cara, vai ficar muito mais fácil o manejo. Você vai controlar com menos remédio, você vai agudizar muito menos, entendeu? Então, tudo isso faz parte. Então, eu daria como conselho isso. É fácil? Cara, não é, porque a gente tem um mundo todo que clama por chamar nossa atenção, entendeu? Por prender nossa atenção, gerar urgências que não tem. Manejar o estresse é outra coisa. Eu, por exemplo, já tenho algum tempo, mais de ano, que eu desliguei as notificações do meu celular. Nada notifica. Tem uma só que eu não estou sabendo onde é que eu encontro ainda para desligar de um aplicativo aqui, que eu já cerquei ele de todos os lados, volta e meia, entra a notificação de aplicativo. Mas de WhatsApp, de e-mail, de não sei, eu desliguei tudo. Porque mesmo com o celular no cantinho da mesa, só ele dá aquela acendida, já me gerava uma ansiedade de olhar o que era, para ver se era alguma coisa importante, se não é, não sei o quê. Então, eu desliguei. Cara, isso diminuiu o grau de ansiedade na minha vida, assim, absurdamente. Então, assim, a gente prestar atenção em determinadas coisas dessas e instituindo de pouquinho em pouquinho para caminhar lá para o caminho Mas aí, dos doutor, homens. beleza, eu entendi que a gente tem um caminho de escolhas saudáveis, mas se eu estou numa situação, eu vou piorar um pouco a pergunta, né? Eu tenho compulsão, eu não Vai, pô. consigo emagrecer, eu tô diabético, eu estou hipertenso e eu já tentei melhorar minha rotina, já tentei dormir, faço até uma higiene do sono, mas eu tenho compulsão. Eu não consigo realmente me entupo de comida na hora que não deveria comer. Até que ponto a Tá. medicina ou esses medicamentos que existem hoje ajudam numa situação dessa, de alguém que tá vendo a vaca ir para o brejo? Sim. Não, não, se a gente tem uma condição dessa, tipo um padrão de compulsão alimentar, a gente tem medicações que são apropriadas para isso, para esse manejo. Idealmente é você trabalhar medicamento mais terapia cognitivo-comportamental, que é um ramo da psicologia, né? Mas a compulsão, eu não sei se o pessoal chegou a ver o filme
até o A ator baleia. ganhou o Oscar e tal, Eu vi. chamado A Baleia, né? Aquilo ali é um extremo de compulsão, né? Obesidade mórbida com extremo de compulsão. Ele tem um episódio de binge, aquele que ele coloca coisas estranhas dentro do sanduíche, sai comendo tudo misturado com doce com salgado e tal. Aquilo ali é o típico, né? Então, você tem medicamentos para isso. Hoje, a gente tem topiramato, que é uma medicação que é usada até para controle de enxaqueca e que é um medicamento de escolha para você lidar com compulsão alimentar. E também o Venvance, que é uma anfetamina que é usada para tratamento de transtorno de déficit de atenção. Então, a gente pode usar um desses dois medicamentos para tratar compulsão alimentar. Mas primeiro a gente tem que diagnosticar. Será que realmente é compulsão alimentar? Compulsão alimentar, gente, ela envolve culpa, envolve vergonha, envolve misturas esdrúxulas, tipo, pô, doutor, eu tenho compulsão alimentar. Eu falo, tá, você pega feijão preto, Um uma chocolate. feijoada na geladeira e bota uma bola de sorvete em cima e sei lá, e azeitona e você come? Pô, não, tá louco. Não, então você não tem compulsão alimentar, cara. Então não é. Né? Muitas vezes as pessoas podem comer mais por uma deficiência de um circuito de dopamina cerebral. Né? O que é dopamina? A dopamina é o que a gente tem que torna algumas atividades prazerosas, é o que nos dá drive para algumas coisas. Então, é o que transforma comer prazeroso, é o que transforma sexo prazeroso, é o que transforma as atividades de lazer, compras, etc. prazeroso. Porque imagina você, vamos voltar ao Homo sapiens, lá no meio da caverna. Cara, se você não tivesse esse circuito de recompensa na cabeça, essa dopamina que é um treco viciante, por que você ia sair da caverna para tentar catar comida, que tem um monte de bicho lá que pode te comer, pode te bicar, pode te envenenar e tudo mais? Você não ia, cara. Mesma coisa. Por que você ia querer reproduzir? Não tinha sentido. Se sexo não fosse bom, não estimulasse dopamina, também não ia, cara. Por que eu ia querer isso? Não, nada, prefiro ficar aqui vendo televisão. Entendeu? Então, esses circuitos na obesidade, eles são mais achatados, eles são bem menores. Então, quando você está acima do peso, está obeso, a quantidade de estímulo de dopamina que você precisa para se sentir recompensado é muito maior. Então, você tem que entender qual é o seu padrão de abuso de alimentação. É o quê? Eu tô... Por exemplo, quem tem deficiência de dopamina, normalmente aquele sujeito faz assim: pô, doutora, eu cheguei em casa, eu tive maior apurrinhação no trabalho, um dia difícil, aí eu falei, pô, cheguei em casa e falei assim, pô, hoje eu mereço uma cerveja com uma pizza. Esse eu mereço está dizendo mais ou menos isso: olha, eu preciso me recompensar com comida. Já tem gente que come um pouco mais por uma questão associada a um outro neurotransmissor, a serotonina, né? Que é já a pessoa que come quando está triste, come quando está mais deprimido e tal, né? Então, tem esse negócio, pô, tô mais chateado, etc. É o tipo, por exemplo, é igual mulher na TPM, que precisa de chocolate e tal, que normalmente baixa esses níveis de serotonina. Então, meio que entender os gatilhos e relações com a comida. Mas tem medicamento para isso, tem medicamento que E ajuda e essas ajuda drogas bastante. que existem hoje, doutor, as drogas que eu entendo, eu estou falando leigo aqui, e quando eu falar besteira, o doutor fica à vontade para dar no peito. Mas eu Beleza. entendo que tem um conjunto de medicamentos que foram desenvolvidos pensando em diabetes e que as pessoas tomam hoje para emagrecimento. Isso vale para todo mundo? Isso vale Sim. só para um grupo? Como é que... Ou isso não vale? Qual a opinião do doutor sobre esses medicamentos? Então, vamos lá. Eu acho que a gente está vivendo, em termos farmacológicos, uma grande revolução no tratamento de obesidade. Tá? Essas drogas, são os análogos de GLP-1, eles são substâncias similares ao que a gente produz no intestino, tá? E elas têm como ação o quê? Central, elas ativam o seu centro de saciedade. No seu estômago, intestino, elas diminuem a velocidade
do seu trânsito gástrico e intestinal, ou seja, a comida demora mais para circular, para passar. Então você fica cheio mais rápido. E por último, ele diminui a absorção de carboidrato no seu intestino. Então são 3 mecanismos de ação que essas canetinhas emagrecedoras têm. Elas foram pensadas no tratamento para diabetes. E o efeito colateral delas era a perda de peso. Aí é óbvio que hoje você já tem as mesmas substâncias sendo usadas para obesidade. Então, um exemplo, eu tenho o Victoza e eu tenho o Saxenda. O Victoza e o Saxenda são rigorosamente a mesma substância, a mesma molécula. O que muda um e outro? A dose. O Victoza era para controlar de diabetes, controle de diabetes tipo 2, ele tem uma dose menor. O Saxenda, uma dose maior, que é para controle de obesidade. Né? Então, agora a gente tem a mesma coisa. A gente tem o Ozempic, tá até agora em falta no mercado, está difícil de arrumar. O Ozempic é um medicamento para diabetes. Já foi aprovado o Wegovy, que é a mesma substância, semaglutida, igualzinha, só que vai numa dose maior. O Ozempic é até 1 miligrama semana, o Wegovy até 2,4 miligramas por semana. Então, assim, e agora ainda tem o Mounjaro, que deve chegar até o ano que vem, que é um duplo agonista, que aí é praticamente uma cirurgia bariátrica na forma de canetinha, tá? Eu vejo, assim, com muito bons olhos, é um baita ferramental terapêutico. É para todo mundo? Não. Em primeiro lugar, não é para todo mundo por quê? Porque o custo é alto. Se você falar do Ozempic, chegando na dose de 1 miligrama, custa aí em torno de uns R$ 1.000 mês. Só essa droga. Se a gente for falar do Wegovy, deve girar aí em torno aí de uns R$ 2.000 mês. E o detalhe, para entregar o resultado que apareceu nos estudos científicos, a gente precisa de 1 ano e meio. Então faz a conta aí, 1 ano e meio, todo mês R$ 2.000. Sendo que o tratamento para obesidade para valer ele nunca é imunoterapia, nunca tem uma droga só. A gente acaba tendo que associar outras drogas para potencializar o efeito. Então, assim, primeiro, por uma questão econômica já não é para todo mundo, né? Segundo, as indicações têm que ser muito claras. O que eu vejo até da falta que está tendo Ozempic é que muita gente que tem só sobrepeso, não é obeso, não tem problema nenhum de saúde, não é obeso nem nada, está precisando perder aqueles 2, 3 quilinhos, foi lá na farmácia e comprou a canetinha. Por quê? A caneta não pede. Eu acho isso uma bola fora da Anvisa absurda. Não pede uma receita médica para você usar. E são medicamentos que em bula têm aumento de chance de risco de câncer de tireoide. Você pode ter um câncer medular de tireoide. Já foi associado a alguns problemas assim também apesar da indústria não colocar isso lá em bula e falar que não, mas em alguns estudos aí já mostrou também algumas ocorrências de câncer de pâncreas. Então, assim, como tudo, né? Não é exclusividade dessa classe de medicamento. Paracetamol, se você tomar uma dose alta, você faz uma hepatite fulminante e morre. Pô, tá aí, paracetamol, negócio para febre e para dor. Então, até a água destilada, dependendo da quantidade, pode fazer mal. Então, assim, uma questão de você enxergar. Eu gosto muito de passar para o meu paciente o seguinte: essas medicações, Marcelo, elas são um auxílio para você ir no amor, para você não sofrer tanto com o processo. Tá? Mas você tem que entender elas como o quê? Como uma forma de você adotar um estilo de vida, um estilo alimentar uma melhor, ferramenta e não entendeu? uma cura, né? Porque exatamente, perfeito. Não é uma cura, é uma ferramenta. E quando é que você tem alta de um negócio desse? Eu considero alta quando... Eu já tive paciente que nunca pesou menos que 110 quilos, veio para mim com 115 quilos, tomando um monte de antidepressivo, cara, mulher, hoje pesa 68, 69. E não toma nada mais. Tomou um monte de medicamento para obesidade, para emagrecer, vinha a cada 15 dias no consultório, etc. Por que hoje ela não toma nada? Pô, ela foi... o circuito dela cerebral de dopamina foi para outro canto. Foi para quê? Hoje ela faz lá o crossfit, joga futevôlei, extremamente ativo e tal.
monitora, variou 2 quilos, ela já liga o sinal de alerta, né? Já dá uma segurada. Então, ela aprendeu a experiência do processo de perda de peso e de ir para outro ponto. Ao invés da recompensa hoje dela ser comida, não. Ela está obtendo essa dopamina de eu vou outras complementar formas. o que o doutor disse. Eu saí de 106 quilos, eu tenho 1,73 m. Eu saí de 106 quilos para 75. E eu fiz um monte de mudanças no meu estilo de vida, na minha rotina, na minha dieta, nas coisas que entravam aqui dentro de casa. Eu também acho que isso também é uma dica simples que as pessoas podem adotar. Se você não tem porcaria na sua despensa, no seu armário, você não vai comer, porque vai acordar no meio da noite, vai abrir a despensa, vai olhar lá que não tem porcaria, não vai comer porcaria. Então, você tem que acabar com a disponibilidade. Emagrecer o Fazer carrinho de escolhas compras. corretas e aquele velho truque, né? Fazer compra quando você estiver saciado. Também não vai para o supermercado. Aí Não vai no mercado com aí fome. você vai E brigar com tem a uma outra indústria de dica marketing, que importante. preparou uma cilada para você e você vai cair. Sim. E tem uma outra dica importante. Cara, desinstala o iFood. Se você quer emagrecer, emagrece o carrinho de compras e desinstala o iFood. Porque senão, cara, vai ter ali, cara, eu tô louco para comer um sorvete, vai ter a loja da Häagen-Dazs ali no iFood, você vai pedir. Ou do sorvete da esquina e tal. Então, porque essa é uma as dica que eu dou pessoas bastante hoje, também. elas chegam para mim, geralmente as pessoas quando vêm conversar comigo é porque a vaca foi para o brejo, que foi conversar com o nutricionista, fez um exame, uma série de exames e aí viu que a vaca foi para o brejo e aí vem conversar comigo para mudar a alimentação. Geralmente com alguma orientação, geralmente não, a grande maioria com orientação de nutricionista. Eu sempre falo isso, eu sou uma pessoa abençoada que eu conheço 99% dos nutricionistas, pelo menos do Rio de Janeiro. Então, eu conheço e sei como as pessoas funcionam. E a pessoa vem falar comigo justamente isso. Ah, Marcelo, mas a nutricionista foi e me cortou o pão, mas a nutricionista foi e me tirou o leite, mas a nutricionista me proibiu de comer açúcar. E sempre com aquela desculpa, e a gente entende que o nosso cérebro já boicota a gente, porque as pessoas chegam para mim e falam assim, Marcelo, mas eu já sei que se eu entrar na dieta XPTO, eu não estou nem falando de glúten, não. A médica me tirou, sei lá, fala qualquer coisa, me tirou proteína animal, sei lá, estou falando qualquer besteira. E a pessoa já vem com aquela assim, não, mas aí eu vou comer o orgânico e o orgânico é muito caro e só tem longe da minha casa. As pessoas já vão se auto-boicotando, vão se auto-sabotando para inventar desculpa. E aí, eu sempre questiono isso, né? A pessoa que fala que a desculpa é essa, isso parece que é universal. Se alimentar bem é caro. Mas aí não coloca na conta o médico, o remédio, a farmácia, o iFood, tanto de coisa que está vinculada, que você vai. Às vezes a gente fala isso, né? Poxa, eu vou me mudar para um lugar melhor, mas é um apartamento mais caro. Mas, de repente, você vai se mudar para um condomínio que tem um monte de coisa que hoje você paga por fora. E aí, quando é o condomínio, você faz a conta. Opa, eu pagava academia e lá no condomínio já tem academia. Quando é a nossa saúde, a gente só vê o lado ruim, né? Não, é tudo caro. Mas e o remédio que você vai ter que deixar de comprar? E o médico que você vai ter que pagar? E todo aquele efeito colateral, porque a gente não coloca na conta. Quando chega na terça-feira e pede a pizza do dobro da Domino's, você não coloca isso na conta da sua saúde. Ninguém bota isso. Isso é de graça. É verdade. Deus proveu, apareceu 2 pizzas ali e aquilo não entra na conta da sua alimentação. Então, acho que a gente também tem uma postura de parar de se auto-sabotar ou ser honesto na contabilidade, porque se alimentar bem não é caro se você souber fazer a conta. E aí, doutora? A gente fala, é bom quando a live é boa, que a gente vai falando, né? A gente parece que começou agora. Nem percebe, nem percebe. Eu gosto muito, a gente falou sobre isso mais cedo. Eu assisti uma palestra de um indiano, talvez o doutor consiga até me ajudar, que ele afirma na palestra dele que as pessoas dos 180 anos já estão entre nós, as pessoas que vão viver
até os 180 anos já estão entre nós. O que o doutor acha disso e se faz algum sentido, já que o tema da nossa live é a longevidade, a gente colocou a nossa live aqui como Medicina da Imortalidade, o doutor até citou um livro quando a gente falou. Por favor, só discorra um pouquinho sobre isso. Faz sentido que a gente tenha hoje pessoas com capacidade de chegar tão longe assim? Isso, sim, isso muito provavelmente é uma coisa que a gente vai ver, né? A gente está tendo uma evolução muito grande, tá? Na área de biohacking, a gente já teve agora o segundo caso de terapia gênica em vivo, que é a capacidade da gente alterar até um pouco tempo atrás, a gente tinha que fazer o seguinte: se eu tenho um defeito genético, eu conseguiria evitar que esse defeito passasse para minha prole, para os meus filhos. Mas eu não conseguia consertar ele em mim. Agora a gente já teve duas terapias com sucesso, uma aprovada pelo FDA para uma degeneração macular, né, da vista, congênita, que puderam ser curadas com uma técnica de biohacking chamada CRISPR-Cas6, tá? E que torna uma forma muito acessível. Tecnicamente falando, em biotecnologia, ela é uma técnica simples de usar. Então, a gente está vendo isso. A gente agora teve o primeiro transplante de orelha com uma impressão de célula-tronco em impressora 3D. Ou seja, eu tirei, a pessoa não tinha essa orelha aqui, só tinha essa. Tirou células daqui, botou em cultura essas células-tronco, proliferou a cartilagem, botou numa impressora 3D para imprimir no mesmo formato dessa e transplantou um transplante de célula da própria pessoa montando um órgão. Então, a gente está vendo realmente um grande avanço nisso daí, tá? Então, vai mudar. Tem o livro que eu te comentei, realmente, né? Um livro que eu gosto bastante, chama Medicina da Imortalidade, é mais antigo, já teve algumas revisões, que fala muito de coisas que já estão sendo pesquisadas e coisas que a gente pode fazer hoje para aumentar essa nossa longevidade, esse nosso estado de conservação da máquina, tá? E tem um outro livro muito interessante que se chama Homo Deus. Ele é de um historiador israelense, ele escreveu Homo Sapiens, uma breve história da humanidade, em que ele fala sobre o mundo todo, desde os primórdios até hoje, numa visão, tipo assim, se as coisas estão melhorando ou não, e depois ele bota a visão dele no futuro. E nessa visão dele do futuro, ele tem um capítulo chamado a otimização dos saudáveis e a medicina da imortalidade também, em que ele diz o seguinte: está tendo uma tendência de várias pessoas que elas não têm doença, são saudáveis, e elas buscam otimizar a saúde, permanecer o máximo saudável por mais tempo, né? Então, é um mindset muito diferente do que é, inclusive, a medicina tradicional. Nossa medicina, ela é focada na doença. A gente estuda doença e remédio, doença e remédio. Essa já é uma pegada um pouco diferente. São pessoas, indivíduos que estão assim, cara, eu estou com 50 anos aqui, estou bem pra caramba e tal, meus exames estão todos top, não sei o que, parará, parará. Cara, para eu continuar assim, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que suplementar? Como é que tem que ser meu sono? Como é que tem que ser minha atividade física? Como é que tem que ser... Então, cara, eu quero ficar assim mais 30, entendeu? Chegar nessa pegada. E muitas vezes usando medicações e tudo mais para otimizar. Então, eu vou usar, de repente, uma Ritalina em dose baixa para eu manter minha capacidade cognitiva produtiva cerebral. Eu vou usar tal e tal coisa para melhorar minha capacidade atlética. Então, são pessoas saudáveis que usam recursos, suplementação, etc., para se manterem nesse patamar ou até melhorarem. E também ele lista que isso vai gerar uma segmentação social. Claro que ele joga isso num trabalho um pouco de futurologia, mas de que a gente vai acabar tendo dois Homo sapiens, daí o nome do livro Homo Deus, que ele fala que essas técnicas, essa otimização, se manter saudável desse jeito, etc. e tal, voando e tendo assim, vou chegar nos 100 anos tinindo.
Isso não vai ser para todo mundo, entendeu? Então você vai ter gente que ainda vai estar com problema de parasitose, etc. e tal, e vai ter uma parcela da população que vai ter acesso à troca de órgão na base de troca. Ó, pega minha célula, faz um fígado novo, que o meu aqui deu ruim, vou botar aqui no lugar e vida que segue, entendeu? Mas eu não tenho dúvida de que a gente já deu um salto tecnológico e de biotecnologia e de conhecimento muito grande nesses 150 plus aí. Agora, isso vai ser para todo mundo? Eu acho que não. Acho que vai ter uma parcela pequena. Pega, por exemplo, todo mundo que está obeso, diabético, a obesidade infantil está enorme. Qual a perspectiva desse pessoal? Estados Unidos está fazendo bariátrica já com, sei lá, a partir de 12 anos de idade, já tenta 6 meses de tratamento, se não der certo é bariátrica. Cara, qual é a vida que essa criança... Tipo, 30 anos o cara tá acabado, gente. Ele acabou. Entende? Então, não vai ser para todo mundo, mas não tenho dúvida que você vai ter. Só para complementar, doutor, eu acho que a medicina evoluiu, a biotecnologia evoluiu, está evoluindo, mas, de novo, isso tudo é o plus, né? A gente tem que entender que hoje, amanhã, você já se arrepende das escolhas que você deixou de fazer hoje, das escolhas corretas. Então, não tem milagre. A gente tem que entrar no eixo agora, se quiser usufruir das coisas. Tem que, pelo menos, chegar num determinado ponto, porque eu sempre penso isso, eu sempre falo isso, né? De nada adianta para mim chegar a 80 anos, a 100 anos, e tá fazendo a vida da minha filha um inferno, porque eu vou Sim, acamado, exatamente, né? Vegetando, então, né? eu acho que fica aqui talvez a sugestão para a gente avaliar, que é o nosso dia hoje, né? Que não adianta, não existe discussão do amanhã se o teu hoje está errado. Então, mude hoje, faça as coisas acontecerem agora. Não dá para esperar. Não é a medicina que vai corrigir o passado. A medicina ela vai entrar para melhorar o futuro. Mas para isso você tem que chegar bem, né? Não, com certeza, não tem dúvida disso, né? É manter. E, infelizmente, né, Marcelo, é o arroz com feijão, né? Que funciona. É dieta, atividade física, controle do estresse e né, a atividade física e tal, né? O sono junto e tal. Eu tenho 2 posts aí no meu perfil que são assim interessantes para quem quiser dar uma consultada. Um é quanto custa emagrecer. Eu fiz vários pacotes muito convencionais de tratamento de emagrecimento e quanto custam até você conseguir uma perda de peso significativa em valores. Isso é bem interessante. E o outro é uma equação, é a equação da longevidade e da qualidade de vida. Aí tem lá uma equação lá bonitinha que você pega o que você tem que trabalhar. E aí é aquela história, né? A maior parte das coisas não está na farmácia, não está dentro de um blister, não está no suplemento. As coisas que dão mais resultado estão na sua geladeira e no par de tênis que você talvez não esteja usando. Doutor, pessoal, eu queria... Primeiro, doutor, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado por essa live maravilhosa. Eu já vou deixar um convite aqui. Sigam o doutor Carlos, clica na setinha aqui em cima, que tem meu nome. Sigam lá o doutor Carlos, porque tem muito conteúdo incrível sobre saúde, sobre longevidade, sobre saúde que a gente está buscando. E eu acho que é importante também, doutor, a gente ter fontes confiáveis, né? Hoje a gente escuta tanta besteira, então ter alguém renomado para orientar, eu acho que faz toda a diferença do mundo. Não, beleza, Marcelo, obrigado aí. Pô, foi um prazer, um bate-papo aí ótimo de coisa. E é bom ver gente em vários segmentos, né? Com esse tipo de olhar, né? Com esse tipo de preocupação, vendo a saúde de um jeito mais abrangente, né? E um por último, assim, a gente falando de longevidade e tudo mais,
deixar aí, porque daqui a pouquinho, daqui a 10 minutos, meu personal está chegando aí para malhar, né, comigo. Então, vamos lá. Saiu um grande estudo há um tempo atrás, numa publicação muito renomada, chamada Circulation. E esse estudo acompanhou estilo de vida de mais de 500 mil de pessoas, com relação à expectativa de vida. E aí viram o seguinte: atividade física. Atividade física, 1 hora de atividade física intensa, ela representa 11 horas a mais de expectativa de vida para mulheres. Para homem, cada 1 hora representa 5 horas e meia a mais de expectativa de vida. Então, tipo, atividade física, exercício físico, cara, é uma fonte da juventude que está na sua mão, entendeu? Então, pô, se você pensasse em investimento, eu falasse assim, cara, você investe R$ 1.000 e eu te pago 11 mil. Pô, cara, onde é que eu boto o dinheiro? Não, isso deve ser pirâmide, inclusive, e tal. Não, cara, tá dentro do seu organismo aí, Muito tá? É bom. só você usar. Doutor, ó, muito obrigado. Beleza? Galera, sigam o doutor Carlos aí. E, doutor, muito, muito, muito obrigado de novo. Não canso de agradecer. A live foi Show. incrível.